Que pena, que lástima. O governo Bolsonaro, ele tem a mentira como método, o ódio como motivação e a violência como prática. No entanto, Bolsonaro tem fascinado milhões de pessoas, crentes, cristãs, evangélicas, com citações bíblicas e frequências esporádicas a cultos evangélicos. É uma lástima. Por outro lado, o discurso de Jair Bolsonaro, o discurso autoritário, agrada pessoas conservadoras, não é? E porque exatamente o conservadorismo ele é a outra face do autoritarismo e vice-versa. Quem é conservador quer que as coisas se mantenham como estão, não é? Imagina um país como o Brasil, desigual, injusto, iníquo, não é? De profundos conflitos sociais, manter-se tudo como está. São os conservadores. Para manter essa combustão, não é? Para manter essa fervura, eles precisam do autoritarismo. Então, nós estamos nessa situação. Crentes, iludidos, fascinados por um presidente que faz citações bíblicas e frequenta cultos, e outros setores da sociedade, conservadores, interessados na manutenção desse governo baseado no autoritarismo, sobretudo. Esta semana que passou foi uma semana emblemática de tudo isso, né? Primeiro nós tivemos aquele caso da obscenidade do presidente da República dirigida a uma jornalista. Nós aqui não fazemos defesa da grande mídia, nós achamos até que ela tem grande responsabilidade no governo que aí está. Foi por causa da grande mídia que Jair Bolsonaro foi eleito. E, paradoxalmente, é por causa da grande mídia também que ele se mantém, né? Então, nós não temos aqui nenhum interesse em fazer uma defesa dessa grande mídia brasileira, mas isso é assunto de outro momento, nós explicarmos o porquê nós pensamos isso. Mas é claro que a falta de decoro, a falta de respeito do presidente Jair Bolsonaro para com a jornalista da Folha de São Paulo, né? Usando termos baixos, que aqui sem nenhum falso moralismo, mas eu até fico meio com vergonha de dizer, de mencionar, mas esse negócio de dizer que a jornalista queria dar o furo, que coisa mais baixa, né? Que coisa mais de um adolescente torpe, né? Como eu escrevi num texto, né? Então foi algo assim de uma agressão imensa, não só a pessoa da jornalista da Folha de São Paulo, mas as mulheres de maneira geral e a sociedade brasileira que espera de um presidente da República um mínimo de cuidado com o uso da palavra. Mas Jair Bolsonaro ele gosta de pintar, não é, de fazer cena contra a grande mídia. Logo ele que tem o SBT e a Record como seus maiores apoiadores, né, dia e noite. E a Globo, não é, faz ali críticas ao seu autoritarismo, né, críticas até oportunistas, porque ela não tem nenhum compromisso com a democracia, né? Mas a agenda econômica de Jair Bolsonaro é apoiada também dia e noite, né, nos veículos do sistema Globo, porque exatamente essa agenda econômica dos ricos, né, que tira direitos dos trabalhadores, né, que ignora os pobres, né, e que aflige as minorias. Mas o Jair Bolsonaro ele gosta de pintar de que ele é contra a grande imprensa por dois motivos. Primeiro, porque ele quer ainda posar de antissistêmico. Imagina, está há mais de 30 anos na política, lá colocou 3 filhos que fizeram patrimônio na política, não sabem o que é ter outra profissão. No entanto, ele quer posar de antissistêmico, aquela pessoa que não é do sistema, né, do establishment. Então, ele precisa também pousar que é contra esse sistema de informação da grande mídia, não é? É um teatro que ele faz desde a campanha. O primeiro motivo é isso. E o segundo motivo complementar
é que então ele precisa desacreditar essa grande mídia para fazer a sua rede gigantesca, né, de milícias digitais, de produção de fake news, ter credibilidade. Então, uma coisa complementa ele, outra, né? Ele pousa de antissistêmico, desacredita a grande mídia e faz com que as suas fake news, mobilizadas aí em escala industrial, elas acabem, não é, se firmando como verdade, não é, para muitos dos seus seguidores. Então, a semana é inaugurada com esse episódio lamentável da relação de Jair Bolsonaro com a grande mídia. Tivemos também o caso do Ceará. Veja, quem chegasse no Ceará durante esses dias e não soubesse o que estava acontecendo, ia pensar que, não é, Fortaleza principalmente estava tomada pelo Comando Vermelho, não é, ou pelo PCC, porque as cenas que nós temos visto ali, não é, são de policiais depredando patrimônio público, fazendo motins, né, se insurgindo, descumprindo a Constituição e diretamente responsáveis pela explosão no número de homicídios, pessoas mortas. O que faz o governo Bolsonaro? Bolsonaro sabe que ali está uma das suas bases eleitorais. Então ele não diz uma palavra contra essa baderna que se instaurou ali no Ceará. Forçosamente ele manda as tropas federais e só resolveu prorrogar a permanência das tropas federais porque governadores do Nordeste ameaçaram enviar seus policiais para ajudar, não é, o estado do Ceará. Seu ministro da Justiça também é dúbio, né? Porque eles estão reféns dessas forças de segurança que se sentem legitimadas hoje a fazer de tudo. O contraditório é que depois de toda essa confusão, esse estado de guerra civil instalado ali por policiais que descumprem a lei, se amanhã aparecer uma greve de professores, do movimento sem terra, dos movimentos sociais, eles vão reprimir e vão ser aplaudidos pelos mesmos seguidores, né, de Jair Bolsonaro, né? Então, o que se vê ali, não é, no Ceará é exatamente um sinal, um emblema, não é, de o que é que esse governo privilegia, não é? Então, nós temos também um retrato da nossa realidade através do que aconteceu ali no Ceará e que está estimulando, né, outras polícias de outros estados a fazerem as mesmas coisas. O terceiro episódio da semana que eu gostaria de comentar é exatamente o vídeo de Jair Bolsonaro, né, instigando os seus adeptos a se revoltarem contra o STF e contra o Congresso. Então, tem aí um movimento para que dia 15 de março essa manifestação seja feita, não é? Então, o Jair Bolsonaro publicou um vídeo de apoio a esse movimento, não é? Então, estimulando a insurreição contra o STF e contra o Congresso. Depois, diante da reação, ele mentiu, né? A mentira em escala nacional. Jair Bolsonaro disse que o vídeo que ele compartilhou não foi um vídeo atual, foi um vídeo de 2015. Mentira! No vídeo que ele compartilhou tem cenas de 2018, do atentado, ele se colocando como salvador da pátria, né? Bem ao estilo dos populistas, não é? Como alguém que deu a vida pelo Brasil, né? Então, o que pretende Jair Bolsonaro e seus seguidores? Então, vamos combinar. Fechemos o Congresso, não é? Quem vai fazer as leis? Jair Bolsonaro e os militares? Quem vai vigiar o poder executivo? Não é? Fechemos o STF. Quem é que vai garantir o pleno exercício da justiça e os direitos dos cidadãos? Jair Bolsonaro e sua cúpula de militares? Que visão social tem esses fanáticos seguidores? Como é que se vai saber se tem corrupção ou não? Quem vai informar sobre isso? Uma imprensa controlada? É uma coisa absurda, não é? E o pior de tudo, né? Pastores convocando pessoas para esse ato insano, não é? Estimulado pelo presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele precisa criar inimigos. Ele precisa preservar um ambiente de ódio, né? Assim ele evita o debate,
ele intimida a sociedade, ele boicota a democracia e alimenta seus seguidores, que ele se gaba, né, de ter aí, ao todo, cerca de 35 milhões de seguidores pelas redes sociais, não é? Ele alimenta essa matilha, não é, de gente que exatamente assimilou o ódio do capitão, não é? E incorpora a sua violência simbólica nos discursos, e nós só não compreendemos como é que, não é, os cristãos entraram nessa. Não bastasse o fato de Jair Bolsonaro não ter um fiapo de valor cristão em seu comportamento, não é? A própria aspiração da igreja, dos cristãos pelo poder, já é em si uma negação do evangelho, não é verdade? Então, vejam, é nesse contexto que nós nos encontramos, não sabemos a que nos levará essa cultura, não é? Esses ingredientes, essa mistura de mentiras, de ódio, não é? De violência, com citações bíblicas, com o nome de Deus, não é? Com o apelo à religiosidade. Sabem vocês que até mesmo o general Santos Cruz, que se demitiu do governo, ele publicou nas redes sociais uma censura pelo fato de o presidente Jair Bolsonaro usar a fé das pessoas, manipular a fé das pessoas para fins políticos. Um jornalista da Folha de São Paulo publicou hoje, domingo, 1º de março, que Jair Bolsonaro vê hoje as igrejas, não é, como instância partidária, como diretórios partidários, e vê os pastores como seus cabos eleitorais. É uma pena, é uma lástima que nós tenhamos chegado a esse estado de coisas. Mas nós continuaremos intercedendo, nós continuaremos denunciando, nós continuaremos combatendo, não é? Essa captura do segmento cristão evangélico por essa ideologia de extrema direita, excludente, perversa, anticristã, antibíblica, não é? E que está trazendo, não é, um ambiente inusitado para o Brasil. O Brasil já teve governos conservadores depois de 1988, depois da retomada da democracia até, né? Tivemos governos liberais, conservadores, né? Mas nós nunca tivemos um governo cujo objetivo permanente é manter a sociedade em constante tensão, em um clima de ódio, não é? E baseado, sobretudo, na divulgação de mentiras, não é? E que tem, sobretudo, capturado o segmento cristão evangélico. Por esses dias, nós temos lá na Universidade Federal de Campina Grande um projeto de pesquisa que estuda a relação da religiosidade com a política. E eu pedi lá ao meu orientando, o pesquisador, que ele fizesse uma pequena sondagem lá na consciência cristã, que é o maior evento evangélico do Brasil durante o Carnaval, não é? E eu pedi para ele fazer uma pequena sondagem, que ele pegasse uma notícia, uma dessas fake news que surgem por aí, dando conta de que o Papa Francisco teria anulado a Bíblia, né? Teria excluído a Bíblia, tirado a Bíblia de ser considerado um livro canônico, né? Um livro de fé e prática cristã. É uma notícia, uma fake news que circulou aí pelas redes sociais, já foi desmascarada. E eu pedi a ele para fazer uma pequena sondagem em relação aos frequentadores, aos participantes da consciência cristã. Ele conseguiu apenas fazer entrevistas com 17 pessoas. Dessas 17, 16 acreditaram que aquilo era verdade. Não é? Ficaram injuriadas, reprovaram o comportamento, não é, do Papa Francisco, e inclusive entre eles líderes evangélicos. Apenas uma pessoa disse que se tratava de uma fake news porque já tinha sido informada sobre aquilo. É claro que isso não tem um valor estatístico, foi apenas uma sondagem que nós fizemos, né? Mas revela bem em que medida, né, cristãos incautos, neófitos, desinformados, reféns de suas lideranças,
estão sendo conduzidos como gado, não é? A apoiar aquilo que é apenas religiosidade aparente, farisaísmo, e que tem se traduzido, não é, num sistema de poder, num domínio político que nos deixa a todos envergonhados. Esperamos que, aos poucos, a comunidade cristã evangélica ela vá se dando conta do abismo em que está se encontrando, né? O pretenso governo cristão de Jair Bolsonaro não mudará uma vírgula no comportamento moral e espiritual dos brasileiros, mas vai impedir que muitos tenham conhecimento do Evangelho pleno do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.